diz assim, a palavra de Deus: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Irmãos, Jesus aqui está às portas da cruz. Se você der uma olhadinha, você vai ver que Jesus, a partir do versículo 12, entrou em Jerusalém. Sua última semana. E quando ele entra em Jerusalém, a cidade está tomada de pessoas por ocasião da festa. E dentre essas pessoas, tem judeus e estrangeiros. E dentre os estrangeiros, o versículo de número 20 e 21 diz que tinham lá alguns gregos. Talvez gregos tementes a Deus, talvez curiosos, por ocasião da festa, porque era uma festa famosa, a festa da Páscoa. E o interessante que aconteceu que quando Jesus adentra Jerusalém, e esses gregos, estando por ocasião da festa, atiçou-lhes a curiosidade. E eles disseram: nós queremos conhecer Jesus. Certamente eles já ouviram falar de Jesus, o mestre da Galileia, aquele que o seu ensino cativava as pessoas de tal maneira que Jesus pregava para uma grande multidão e todos ouviam a sua voz. Aquele que fizera tantos milagres, aquele que curara os cegos, aquele que levantara os paralíticos, aquele que ressuscitou pessoas dos mortos. Essa fama de Jesus chegou por todos os lugares, chegou também em Jerusalém. E os gregos, atiçados pela curiosidade talvez, o texto diz que alguns se dirigiram a Filipe. Por quê? Porque Filipe era da Galileia, e a Galileia era a Galileia dos gentios. Então era mais fácil eles chegarem a uma pessoa ligada a eles, para perguntarem a Jesus se Jesus dava uma audiência a eles. E o interessante, irmãos, que quando eles chegam perto de Jesus, a pedido desses gregos, Jesus dá uma resposta que não tem muito a ver com aquilo que eles pediram. Versículo 24, Jesus diz: olha, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Quando a gente lê o texto, irmãos, você fica meio sem entender, e eu também confesso que fiquei, com esse tipo de afirmação de Jesus, porque as pessoas queriam ver Jesus. As pessoas estavam curiosas a respeito desse homem. Mas a resposta de Jesus, irmãos, como sempre, ela transcende qualquer tipo de atitude e inclinação humana, de curiosidade apenas. O que Jesus quis dizer com isso é o seguinte: olha, eles estão me procurando, talvez pela curiosidade, talvez por buscarem um milagre, ou talvez por terem contato comigo, mas de forma superficial. Mas daqui a pouquinho, eu vou atrair todos a mim mesmo, através da minha morte e da minha ressurreição. Enquanto eles pensavam em ver Jesus apenas para matar sua curiosidade, Jesus pensava nas pessoas terem um encontro com Ele, para reconhecê-lo como Senhor e Salvador da vida deles. E o interessante, irmãos, que Jesus, aqui, ele faz alusão ao grão de trigo, o trigo que faz o pão que foi moído, o pão que foi amassado, o pão que foi triturado, por amor de mim e de você.
E Jesus faz uma alusão muito bonita. Ele diz: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Jesus estava falando da obra que ele iria realizar. Jesus estava falando da cruz e da sua ressurreição. Jesus está falando da forma pelo qual ele morreria, da forma pelo qual ele se entregaria para ressuscitar. E aí sim, através da sua ressurreição, Jesus atrairia todos os povos, inclusive os gentios, para ele mesmo. Se você der uma olhadinha no versículo de número 32, desse mesmo capítulo, Jesus fala sobre isso. E quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus não quer curiosos, Jesus quer súditos. Jesus não quer pessoas que vão a ele apenas com uma curiosidade de ver, de entender, ou de repente de matar uma percepção apenas humana. Jesus quer que nós venhamos a ele com o coração quebrantado, reconhecendo quem ele é, reconhecendo a sua pessoa, reconhecendo a sua vida, reconhecendo a sua ressurreição, mas acima de tudo, reconhecendo o seu sacrifício naquela cruz, por amor de mim e de você. O grão de trigo caiu na terra e morreu. Mas o interessante, irmãos, que Jesus também exige isso de nós. É por isso que no versículo de número 24, Jesus fala: olha, quem ama a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, vai preservá-la para a vida eterna. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: o grão de trigo morreu, e a minha igreja precisa morrer também. Ronaldo Lidório é um missionário conhecido de todos nós, né? Um homem que fez uma obra gloriosa nos nossos dias. Num dos seus livros, Com a Mão no Arado, ele fala o seguinte: a primeira missão da igreja não é pregar o evangelho. A primeira missão da igreja não é promover ação social. A primeira missão da igreja não é crescer numericamente. A primeira missão da igreja não é conquistar as pessoas e a mídia. A primeira missão da igreja não é se tornar conhecida. Ronaldo Lidório diz que a primeira missão da igreja é morrer. É morrer. Jesus disse isso reiteradas vezes: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O grão de trigo caiu na terra e morreu, e porque ele morreu, ele deu muito fruto. Sabe qual é o nosso problema? Nós ainda não morremos. O nosso problema, irmãos, é que existem perigos que impedem a igreja de morrer. E é claro que aqui Jesus não fala no sentido físico. Aqui é no sentido de você não mais depositar a sua confiança, a sua alegria, os seus atrativos nessa vida material, essa vida do mundo, essa vida que de repente muitos têm depositado a sua confiança nela. E Jesus mesmo disse: aquele que ama a sua vida nesse mundo, vai perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, vai preservá-la para a vida eterna. Assim como Jesus morreu, o grão de trigo, Ronaldo Lidório diz que a primeira missão da igreja também é morrer. Hoje, muitos passaram pelas águas do batismo. E o batismo significa: eu estou morto para as coisas antigas, e eu renasci para as coisas de Deus. Por isso, querido, que de certa feita, a primeira missão da igreja é morrer. Morrer para si mesmo, morrer para os seus desejos, morrer para os seus anseios à parte de Deus, morrer para essa vida cheia de soberba, de orgulho, de ganância, aonde os nossos olhos e as nossas realizações
estão apenas fitos nas coisas desse mundo. O interessante é que no verso 25, Jesus usa 3 vezes a palavra vida. Quem ama a sua vida, mas aquele que odeia a sua vida, preservá-la para a vida. 2 palavras vida, Jesus usa a palavra psique no grego, que significa a vida racional, a vida na carne, a vida na alma. É as 2 primeiras palavras vida, Jesus usa a palavra psique. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo é a vida da carne, é a vida mundana, é a vida sem Deus, é a vida onde você é dono de si mesmo, é a vida onde você não tem amarras, faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, goza da maneira que quiser, e você é o centro de todas as coisas. Essa palavra é psique, é a vida da alma, é a vida racional. Agora, quando Jesus fala, preserva-la para a vida eterna, a palavra vida é zoe, significa a vida de Deus, significa a vida do Espírito Santo na sua vida, significa aquela vida no Espírito, onde você agora vive nesse mundo, mas não deposita sua confiança nas coisas desse mundo, onde você está inserido no cotidiano da vida, mas o cotidiano da vida não está mais dominando você, porque agora você tem a vida de Deus, a zoe de Deus, a vida eterna. E de certa feita, irmãos, para isso acontecer, nós temos que morrer para nós mesmos. Pastor, quais são os 3 perigos que impedem a igreja de morrer? E eu com isso já concluo. Quais são os 3 perigos que muitas vezes concorrem para que essa vida da psique, essa vida sem Deus, sem amarras, permaneçam na nossa vida, e às vezes até na vida da igreja? Quais são os 3 perigos nesse texto que impedem a igreja de morrer? O primeiro perigo, irmãos, é o perigo da personalidade substituir a finalidade. Pastor, o que quer dizer isso? É o perigo, querido, da sua pessoa substituir a vontade de Deus para você. É o perigo de você colocar o eu acima da vontade de Deus. É o perigo de você novamente retornar como se você fosse o centro da sua vida, e todos os seus desejos e todos os seus anseios tivessem que serem realizados, e vocês agora se esquecem da finalidade pelo qual Deus te chamou. Fazei tudo para a glória de Deus. Pastor, qual o primeiro perigo que nos impede de morrer, para que a gente dê também como igreja muito fruto? O perigo de você cultuar o homem, ao invés de cultuar a Deus. O perigo, querido, da sua personalidade está acima da vontade de Deus para você. O perigo de você colocar os seus desejos acima da vontade de Deus na sua vida. O perigo de você viver, mesmo como crente, querendo que do seu jeito e as suas coisas aconteçam, e não a finalidade, o propósito e o desejo do coração de Deus para a sua igreja. Por isso, querido, a gente precisa sempre buscar em tudo que fizermos, tudo que fazemos, tudo que falarmos, a glória de Deus. Agora nós vivemos para a glória de Deus. Agora nós queremos servir a Cristo. Agora nós queremos ser obedientes. Não mais a soberba da vida, mas a glória de Deus. Não mais o eu como centro, mas a pessoa bendita de Jesus. Não mais os meus desejos, mas a bendita palavra de Deus, para nortear o meu coração. Se isso acontece, certamente você morreu para essa velha vida sua. Pastor, qual o segundo perigo que impede a igreja de morrer? É o perigo da conquista substituir o serviço. Veja o verso 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Pastor, qual é o segundo perigo da gente, que nos impede de morrer, para que a igreja, eu e você, possamos dar muito fruto como Jesus deu? É o perigo, irmãos, da conquista substituir o serviço. Muitas vezes a mensagem que a gente ouve
é uma mensagem de adquirir, de conquistar, de receber. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus, né? Temos direitos. Muitas vezes as pessoas têm uma oração assim, colocando Deus contra a parede, quase que obrigando a Deus de nos dar alguma coisa. Muitas coisas gerando em volta do materialismo, de algo que eu posso conquistar, receber. E a gente tem que tomar cuidado, querido, porque essa teologia da conquista não é uma teologia saudável. A teologia saudável é a teologia do serviço. Jesus diz aqui no verso 26, se alguém me serve, siga-me. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus Cristo não veio para ser servido, mas para servir. E uma igreja que morreu para essa vida, é uma igreja que não busca mais, irmãos, conquistas terrenas, mas uma igreja que busca servir o próximo, servir o pequenino. Eu sempre digo, irmãos, que o nosso chamado, a condição que Deus nos deu no nosso chamado, é a condição de servo. Somos servos, servos de Cristo, servos uns dos outros. E se há algo que impede que a igreja morra, esse algo é a conquista, é aquela coisa de você querer receber, querer ganhar, querer sempre encher os seus tesouros pessoais. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos ensina o contrário: ofertar, distribuir, oferecer, se esvaziar. É isso que Jesus fez. A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, de mim e de você, para que através da sua pobreza ele enriquecesse a muitos. Pastor, de bens materiais? Não, de bens espirituais. Essa é a verdadeira riqueza. E esse é o segundo perigo, irmãos, que impede muitas vezes a igreja de morrer, o cristão de morrer para as coisas desse mundo. É quando a conquista substitui o serviço. Eu falei aqui há poucos dias que quando Paulo se identifica na sua carta de apresentação aos Romanos, ele começa a carta dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. E a palavra servo ali é a palavra doulos. A palavra doulos no original grego é a palavra escravo. Paulo se auto-identifica, mostrando a sua condição agora em Cristo. Ele é um escravo de Cristo. Ele é um servo de Cristo. Ele está ali agora para servir, primeiro a Cristo e depois a comunidade a qual ele escreve. A igreja, irmãos, é um grande exército que Deus arregimenta para ele mesmo, um exército cheio de servos, que serve a um só Senhor, um só cabeça, que é Jesus Cristo, amém? Portanto, querido, uma marca de uma igreja que morreu, é uma igreja que serve, uma igreja que a gente entende que está aqui para servir uns aos outros, com os dons que Ele nos tem dado, com a graça que Ele nos tem concedido, e servindo uns aos outros, nós servimos ao próprio Deus, e nós caímos na simpatia de todo o povo. Não foi assim a igreja de Atos 2? A Bíblia diz que enquanto eles adoravam, serviam, cultuavam, abençoavam as pessoas, a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos, porque eles contavam com a simpatia de todo o povo. Você quer ser simpático? Sirva. Sirva. Tenha as mãos estendidas. Seja disposto, disponível. Ache um lugarzinho na sua agenda para você se preocupar um pouco com o seu próximo, abençoar o seu próximo, orar com ele, ajudá-lo nas suas necessidades, cumprir o que resta das aflições de Cristo nessa terra, aliviando um pouco a dor e o sofrimento, talvez de pessoas que estão do seu lado, e às vezes a gente não enxerga. Uma igreja que morre é uma igreja que serve. Uma igreja que morre é uma igreja, irmãos, que entende que a sua finalidade é mais importante do que a sua personalidade. É a glória de Deus, é falar do amor de Deus, é pregar o bendito evangelho. E o terceiro e último perigo está no versículo 27.
é o perigo do resultado substituir o caráter. O versículo 27 diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Irmãos, aos olhos do mundo, se nós olhássemos para a cruz, o que você pensaria sobre o ministério de Jesus? Hein, dona Helena? Poxa, coitado, não deu certo. Não é isso? Labutou tanto, pregou tanto, fez tanto milagre, falou tanto, andou tanto, percorreu tantas vilas e povoados. Olha o que deu. Acabou numa cruz. Cuidado, querido. Cuidado para você não ser seduzido, viu? Pela sedução dos resultados. Porque muitas vezes os fracassos do homem é o sucesso de Deus. Muitas vezes, irmãos, aquilo que não dá certo aos nossos olhos é porque deu certo aos olhos de Deus. Você quer morrer? Valorize menos os resultados e mais o caráter. Veja que Jesus mesmo diz isso aqui no verso 27. Mas que direi eu? Pai, salva-me desta hora. E ele mesmo responde: mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus foi fiel e obediente até o fim. E como diz Filipenses, até a morte e morte de cruz. Pastor, como é que uma igreja morre para que ela dê fruto? Quando ela não valoriza, irmãos, acima do caráter, acima do propósito, acima daquilo que Jesus deseja como fruto do Espírito Santo em nós, o marketing, a metodologia, o projeto humano. E aos olhos, irmãos, de muitos, a gente mensura o resultado como diretamente proporcional à bênção de Deus. Não incorra nesse erro. A cruz, para todos os transeuntes que passavam e olhavam, foi um objeto de escárnio e frustração. Mas é naquele objeto de escárnio e frustração de muitos, estava depositado o poder de Deus, o propósito de Deus, a bênção de Deus para todas as nações. Pastor, o senhor é contra resultados? Não. O resultado é uma bênção e ele pode servir de grande lenitivo para nós. O problema é quando você substitui o resultado pelo caráter e acha que o resultado é sinal da bênção de Deus. Pode não ser. Dr. M. Bounds foi um grande pregador do passado. Um homem que incentivou a vida de muitos jovens pregadores. Todos nós, pastores, leitores da Bíblia, conhecemos algumas coisas do Dr. E.M. Bounds. Ele tem um livro pequenininho, fininho, que se chama O Poder da Oração. Ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz o seguinte: enquanto os homens procuram melhores métodos, Deus procura melhores homens. Sabe o que significa isso, irmãos? Cuidado para você não substituir o caráter pelo resultado. Tem muita gente dentro do resultado muito bom por aí. Mas será que aos olhos de Deus é o resultado que Deus quer? Será que realmente é isso que Deus espera da sua igreja, o resultado acima do caráter? Pastor, veja quantas pessoas nós recebemos aqui. Isso é um resultado e é uma bênção muito grande. Agora, esse resultado tem que ser fruto do caráter e não substituí-lo. Porque se o resultado substitui o caráter, nós deixamos de ser povo santo do Senhor e nos tornamos apenas uma empresa, onde nós contratamos as pessoas para ter um resultado esperado. Igreja não é assim. Portanto, querido, eu concordo com o reverendo Ronaldo Lidório, quando ele diz que a primeira missão da igreja é morrer, e é mesmo. Não sei se você conhece a história de George Miller. Conhece, Malu?
George Miller foi um pastor e missionário inglês, nasceu em Bristol em 1805. Ele morreu com 98 anos. E ele foi o fundador daquilo que hoje você conhece como orfanato. Ele recebeu de Deus, irmãos, uma missão, um chamado de acolher na sua casa crianças desamparadas nas ruas de Bristol e em todas as redondezas da Inglaterra. E ele começou colocando essas crianças na sua própria casa. Ele conversou com a sua esposa, abriu a casa e começou com 5 crianças. Dando roupa, Antônio, comida, abrigo, amor e evangelho. Durante pouco tempo, irmãos, esse homem abriu 5 orfanatos. E durante toda a sua vida, mais de 20 mil crianças, viu, Nayara, passaram pelos orfanatos de George Miller. Se você entrar na internet e pesquisar sobre a vida dele, mas o Miller não é com I, é com U, George Miller. Interessante, irmão, se você pesquisar a vida desse homem, tem um detalhe na vida dele que me chama a atenção. Esse homem nunca pediu nada para ninguém. Ele nunca fez uma carta solicitando ajuda de ninguém. Ele nunca bateu na porta de uma igreja pedindo oferta para os seus meninos. Ele nunca se associou a qualquer instituição humana pedindo donativos para sustentar as crianças das suas 5 casas que ele tinha, dando alimento, roupa, comida, amor e evangelho para essas crianças. Nunca, porque ele recebeu de Deus o seguinte chamado: essa obra é minha, e você ore a mim, e eu darei tudo que você precisar. A história desse homem, irmãos, é chocante, porque ela diz que ele orava de joelhos quando ele tinha uma necessidade, e ele clamava a Deus alimento pelos meninos, e no outro dia, irmãos, as carretas de comida chegavam na porta do orfanato sem ele pedir para ninguém. Um milagre acontecia na vida desse homem. A vida desse homem marcou, irmãos, uma geração inteira na Inglaterra. E hoje ele é conhecido no mundo inteiro, em todos os lugares, como aquele que abriu as portas para o que hoje a gente chama de orfanato. Um lugar para cuidar de crianças, de amparar crianças. Certa feita chegaram perto de George Miller, perguntaram a ele o seguinte: George Miller, qual o segredo do seu ministério? Como você faz para essas coisas acontecerem? Sabe qual foi a resposta de George Miller? O segredo do ministério de George Miller é que George Miller morreu faz tempo. Irmãos, o reverendo Ronaldo Lidório está certo. A primeira missão da igreja não é pregar o evangelho. A primeira missão da igreja é morrer. Morrer para nós mesmos. Morrer para o nosso egoísmo. Morrer para a nossa soberba, morrer para a nossa avareza, morrer pelo desejo de conquistar essa vida terrena, porque se assim o fizermos, perderemos a vida eterna. Amém? A vida que provém da morte. Que belo tema para esse sermão, né? A vida que provém da morte. Primeiro, é a vida que vive para a glória de Deus. A minha vida é para a glória de Deus. Amém? É para isso que Deus me chamou, para eu viver para a glória dele. A vida que provém da morte é a vida que vive para servir. Somos servos uns dos outros, amém? A vida, irmãos, que provém da morte é a vida que serve, é a vida que estende a mão. E a vida que provém da morte, certamente, é a vida que manifesta o caráter de Cristo. Resultado é muito importante, mas o caráter de Cristo em você é mais importante. A gente colher frutos é maravilhoso, mas o mais maravilhoso é a gente não substituir o resultado pela vida piedosa, pela santificação, pelo caráter de Jesus em mim e você, porque no fim é isso que vai agradar o coração do Pai, é isso que Ele deseja, é isso que Ele quer, é isso que Ele anseia. É isso que Ele busca em você. Dá uma olhadinha lá em Gálatas 5 e você verá quais são os frutos do Espírito Santo. Não é resultado, é amor, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio.
O que é isso, pastor? É o caráter de Jesus em mim e em você. Não troque isso por nada. Se assim o fizermos, nós morremos, e eis que vivemos, para a glória de Deus. Amém?